A minha entrevistada maravilhosa é a Grazi, que vocês já sabem que quando eu vim para Boituva foi praticamente a minha segunda amiga, gente. Linda demais. Que me ajuda muito, que faz as lives comigo. A Grazi é maravilhosa. Parceira também, né? Além de amiga. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço pelo convite, me sinto muito honrada de estar aqui nessa mesa. Quero saber um pouquinho de como que foi a sua... Quando você começou a empreender. Vamos contar e tudo. do empreender para... Influencer, gente. Nós vamos tomar um vinho. Vamos brindar, né? Saúde. Muito obrigada, que nem eu já falei, por você ter aceito. Eu que agradeço, amiga. E essa sua parte de empreendedorismo eu não conheço. E muitas pessoas que eu sei que te conhecem aqui e outras não, gostaria de saber como é que foi essa sua trajetória no empreendedorismo. Eu vou falar quando eu virei mesmo empreendedora, depois eu vou ter que voltar um pouquinho quando eu comecei para ser digital influencer, tá? Eu tive uma loja, né, na cidade. Na verdade, eu trabalhava como funcionária, né? E aí eu falei para minha filha, chegou o momento agora de ter o que é meu mesmo. Era uma vontade já antiga, né? Quando eu tive o Gabriel, na licença dele, maternidade, eu fui sacoleira. Então eu vendia nos condomínios, nas casas, nas lojas, roupas. Então desde aquele tempo, a minha vontade era de abrir uma loja. E aí teve um momento que eu consegui abrir essa loja, amiga. Que foi a loja Linda Flor, né? Que eu trabalhei quase por 4 anos e meio com a minha filha. E era uma loja de muito sucesso, né? Foi assim, desde o primeiro mês nós atingimos uma meta que não estava esperado, né? E sempre trabalhando com as divulgações na internet. Eu falava para ela, falava, filha, nós vamos fazer diferente. Loja tem muitas, né, na cidade, mas a gente vai fazer a diferença. E foi aonde nós começamos a trabalhar muito com a internet. Todos os dias, amigas, nós postávamos, né, a nossa vitrine do dia, começamos com sorteios, algumas pessoas falavam assim, nossa, você é maluca, né, porque nós fazíamos algumas coisas bem engraçadas, né. E quanto tempo faz isso, Grazi? Isso já vai fazer, vamos fazer o quê? Eu creio que uns 7 anos atrás, por aí. Mas assim, foi um momento muito especial, né, no qual também eu aprendi demais como empreendedora, né? Porque até então eu não tinha noção do que era ter um negócio próprio, né? Ter funcionária, administrar o dinheiro, fazer essa gestão. E principalmente o que pegou para mim mais, Sil, que foi onde eu tive que fechar a loja, né? Foi a questão de crediário. Que aí eu comecei a vender demais para as pessoas no tal do carnezinho, né? E aí chegou um momento que a saúde da minha loja acabou. E aí meu sonho também com isso acabou. Sim. Mas nesse tempo da loja eu acabei abrindo uma segunda unidade. Então assim, ela foi muito próspera, né? Sim. Porém, como eu não acabei, né? Acho que na imaturidade, não tinha conhecimento suficiente para saber que não era o momento de ter esse crediário, né? Que na verdade aí foi onde a inadimplência acabou que eu tendo que fechar as portas. Nossa, e você sabe que você comentando isso, né? A minha mãe teve loja também, né? 50 anos. Olá. E tinha muito disso. Ela não chegou a fechar, mas assim, não cresceu mais do que tinha que crescer por causa disso, tá? Era um bairro e as pessoas, né? Muito conhecidas e você não sabe falar não. É por aí que começa. Né? E aí começa, né? O meu caso também, né? Por ser nascida na cidade, então assim, apareciam muitas pessoas que eu conhecia. Sim. E foi mais a questão mesmo de confiança, né? A pessoa chegava lá, o primeiro mês ela pagava bonitinho, só que aí ela queria comprar mais. E eu vendia mais, né? E aí foi virando, né, um negócio que a saúde realmente da minha loja, eu ia com uma quantidade de dinheiro à vista para comprar as mercadorias, quando eu chegava para revender, era no aprazo.
Então, chegou um momento que eu não tinha mais o giro, né? Sim, capital de Não tinha giro, capital né? de giro. E aí foi o momento de fechar as portas. Ah, Porém, né, fui empreender novamente. olha, Fui empreender novamente, né? Eu tive uma academia. olha que Foi, tudo. amiga. Por isso que a sua filha é do Meu genro, fitness. inclusive, trabalhava lá, enfim. Eles são maravilhosos, gente. Só que essa academia, a experiência foi um pouco diferente, né, pra mim, porque foi uma sociedade. E aí, assim, primeiro mês nós já fizemos quase 150 alunos. Então, assim, explodiu, amiga. E sempre com a internet atrás. Então, assim, o nosso marketing era muito grandioso. Então, não tinha como dar errado tudo que a gente colocava à mão, graças a Deus, dava certo. Porém, a sociedade também acabou não dando certo. Essa academia eu fiquei por 1 ano e acabou que também desfiz, né, ela, a sociedade, e acabei saindo disso. Mas tinha sido um sucesso também. Olha. E aí, como você estava sempre na internet, mesmo Sempre. empreendendo, aí você foi pro influencer. Então, aí depois eu tive mais um comércio, né, que foi na época da pandemia. Na época com o meu ex-marido, né, eu abri uma marcenaria. E assim, foi um sucesso grandioso também. Eu vendia, vamos dizer, 12 horas no celular o tempo todo. Tudo que eu postava na internet, eu vendia também na mesma proporção, até mais. E começou assim, numa brincadeira. Nós estávamos sem fazer nada, né? Pandemia, aquela situação de ser autônomo, né? O que vai fazer agora da vida? E aí ele sabia montar algumas coisas, ele montou um negócio e eu postei. E assim, começou do nada a surgir um pedido, 2, 3, e nisso o negócio ficou maior e tomou uma proporção bem grande também. Olha. E aí também foi um local que eu abri, que deu certo e que graças a Deus foi de muito sucesso. Olha. Aí chegou a parte, né, da influencer digital, que na verdade vem lá de trás. Sim. Mas pode falar. E a marcenaria não deu certo por quê? Porque era com o marido? Na verdade, depois nós nos separamos, né? E aí acabou que ficou cada um pro seu lado, sim. né? Aí já não tem jeito mesmo. Que é bem difícil, né, gente? É muito difícil empreender e ter alguma coisa de sucesso, né? Com família, com marido, né? Eu já contei outros casos aqui que deram certo, mas não é fácil. É um desafio. E aí veio a influencer, que foi como eu conheci, a maravilhosa. Então, a questão da internet para mim começou em 2013. Foi quando eu trabalhava numa óticas, bem conhecida aqui na cidade, né? E eu tive a ideia de toda manhã eu postava um óculos no meu rosto, no Face. E tudo que eu postava eu vendia. E aí foi assim, eu fazia um cabelo, na época eu usava Mega Hair, eu postava, meninas, coloquei cabelo. Só que até então eu não ganhava nada com isso. Era uma coisa que eu gostava. Eu ia fazer uma unha, postava, eu ia fazer uns cílios, uma sobrancelha, enfim. Eu fazia porque eu gostava de compartilhar. Por prazer mesmo. Sim. Aí do Facebook, em 2017, eu fui parar no Instagram, numa brincadeira também. A Bru falou assim pra mim, minha filha, mãe, posta que você tem 37 anos e você é mãe de 3 filhos e vê o que dá. E deu muito certo, muito certo. Eu comecei, assim, outras páginas começaram a me compartilhar, né? E eu sempre dando as dicas, meio que humildemente, porque eu não tinha noção, né? Da proporção do tamanho que isso ia virar, né? Sim. Mas eu cresci muito, tanto que até as amigas da minha filha perguntavam, né? Mas, gente, você tá comprando seguidores? Porque, amiga, era um negócio, assim, surreal. E aí foram acontecendo as parcerias, né? E começando a ganhar foi quando uma parceira, que já me mandava lanches, até a Paula Lanches, mandar um beijinho pra ela, por muitos anos, né, ela me mandava lanche em casa e eu sempre postava. E ela falou assim, nossa, Grazi, eu vejo tantas meninas, né, ganhando dinheiro e você faz tão bem a propaganda, por que você não começa a me cobrar? Eu falei, nossa, né, vou cobrar esse lanche dela? Como assim? Ela já tá me dando. E foi onde me deu o estalo
E aí, a partir né, desde então, eu não utilizava mais, por exemplo, o lanche, eu não fazia só permutas, mas sim comecei a passar a ver o negócio como um trabalho. Sim. E realmente virou um trabalho muito sério, né? E agora, desde então, há 2 anos para cá, até então, eu conto com mais de 40 parcerias, né, amiga? Então, eu conheço a Grazi tem 1 ano, eu estou aqui em Boituva 1 ano e 4 meses. Sim. E foi logo no comecinho que eu estava aqui, que eu conheci. Nossa, e de lá para cá eu achei que você deu um boom mesmo. Foi. A gente vai crescendo, né? Vai melhorando. Sim. E assim, o que eu acho que eu tenho assim muito orgulho, né, do que eu faço é que hoje eu tenho parceiros que não fecham comigo só uma publicidade. Geralmente eu tenho parceiros que já são de longas datas. É porque você traz resultado, você faz o trabalho direitinho, né? Eu conheço um pouco desse universo de influencer, né? E eu sei que muita gente começa e não consegue, não dá continuidade, não tem, não traz conteúdo, né? A pessoa só quer saber de pegar, fechar um contratinho, faz lá meia dúzia ou ganhar vídeo, aquela permuta, né? O interesse da permuta. Exatamente, que não leva a sério, né? E a Grazi não, eu vejo que você tá sempre pela rua, tá sempre fazendo suas propagandas. Minha cara a tapa. É muito conhecida, porque você fala da Grazi aqui, todo mundo te conhece, né? E o que você falaria para as meninas, mulheres, rapazes, homens que pensam em começar, sabe? Em ser influencer, em divulgar, em exatamente fazer o que você faz. Que conselho você daria para eles? Primeiro de tudo, né, uma barreira que eu quebrei, Sil, que eu quero até falar antes de falar o meu conselho, é aquela história, né, da influencer que faz os videozinhos na internet. Sim. Eu escutava muito isso. Ah, você é aquela moça que faz os videozinhos? Não, eu não sou a moça que faz os videozinhos. Eu sou aquela moça que cuida da publicidade daquele local. Sim. E ela vai trazer pessoas para comprarem. Sim. Embora a influencer não tenha como que fala? A obrigação de vender e sim divulgar, eu, assim, acabo fazendo esse papel, né? Então, assim, eu acho que quem tem esse sonho de ser influencer, primeiramente tem que estudar. Sim. Não é um negócio que... Não é um videozinho, né? Tudo que você for fazer tem que ser com muito amor, carinho, gostar de pessoas. Sim. Porque eu, por exemplo, se eu falo com seguidores, praticamente o dia todo. Então, assim, não tem como você olhar sua seguidora lá, ela tá te perguntando algo e você deixar ela lá, né? Não, eu vivo disso, então eu tenho que dar atenção e eu dou por amor. E ser muito assim, eu acho que a gente tem que ser a gente mesmo. Sim. Então eu sou muito verdadeira, eu não posto também nada que eu não confie. Hoje eu tenho, né, um time de parceiros que, obviamente, jamais um deles lá eu tô só por dinheiro. Não, é porque eu confio no trabalho, porque eu confio no que ele vende, no produto, né? Então, esse é o conselho, é você realmente levar no profissionalismo. E não só no, eu vou ganhar um sapato, uma comida, hoje eu vou ganhar uma pizza. Mas saber o que você está, né, postando, falando, porque você está se conectando com várias pessoas. Né? Sim, você nunca deve vender o produto que você não confia. Exatamente. Um serviço que você não confia, né? Tudo você tem que mostrar resultado. O seu cliente, né? Os seus seguidores, eles têm que confiar em você. A Grazi falou que esse copo aqui, olha, ele é transparente. Sim. Ele é transparente, entendeu? Hoje aconteceu um negócio que eu vou ter que contar. Eu achei muito engraçado. Uma seguidora, ela viu, você sabe algum remédio para mim parar de tossir e para eu passar no meu nariz? Para desentupir? Eu falei, gente... isso! Mas então eu virei médica. Já chegou seguidoras também de falar, ai, Grazi do céu, eu preciso me depilar, que hoje é meu casamento, é meu aniversário de casamento. Então, assim, é umas coisas engraçadas que você acaba fazendo parte da vida da pessoa, né? Quando você não tá bem, elas percebem. Então, eu falo assim, hoje, quem quer ser digital tem que gostar daquilo que faz. Né, Sil? E um diferencial também, amiga, que eu quero passar para eles. Não é uma regra, né? Mas eu procuro fazer um de cada segmento.
Sim, então, assim, não misturar, coisas né? específicas, eu não fico postando. Tipo, ai, hoje eu tomei esse vinho, amanhã eu tomei outro vinho. Daí no outro dia, Sim, daí eles vão ficar, mas peraí, Grazi, qual vinho que é mais gostoso? sim, Que você tá falando de todos, eu não sei qual é. Então é, tem segmentos que eu só faço um, entendeu? sim. É, isso é importante, né? E quando eu conheci a Gra, é, eu escutei algumas coisas aqui em Boituva, não vou citar, Ah, é? mas você precisa conhecer a pessoa, tá? Então, assim, você não pode ir ouvindo outras pessoas que Sim, têm opiniões, né? Adversas, porque você tem que conhecer a pessoa, sim. né? E teve uma vez que até conversei com você, Falou. né? Falei, amiga, tem certas coisas que você precisa melhorar. Melhorar que eu digo ponto. Ela era assim, gente. Ela era muito humana, É. tá? Ela era muito de ajudar as pessoas, ela era muito de fazer as coisas. E na monetização era uma Não, a Sil ficou coisinha. passada quando eu contei pra ela, né? Exatamente, né? Então eu achei que você cresceu muito. Muitas coisas que eu escutei sobre você, eu eu discordo totalmente, né? Por isso que você está na minha casa, Sim, por isso que você faz as minhas lives, por isso que ela participou da campanha, não é? Que nós fizemos lá. sim, que foi linda, inclusive, né? Então a Grazi, para mim, assim, ela é top, gente. Ai, Ela é top. Eu acredito muito no trabalho dela e eu acho que ela tem coisas boas para passar para vocês também, ai, eu né? agradeço. E como que você se vê, amiga, daqui a 5 anos? Vamos Sim, falar um período mais curtinho sim. para a gente, para os seguidores, né? Que Olha, tem vontade de começar, que tem vontade de fazer o que você sim. faz. Então, eu acho assim, ó. Hoje em dia, ser influencer pra mim, eu não me vejo mais não sendo, tá? É, Talvez eu acho que, sabe, eu acordar e entender que eu não teria que mais dar uma dica pra alguém, eu acho que seria muito, muito triste pra mim. sim. Então, eu me vejo sim, daqui 5 anos, nesse mesmo processo que eu tô, né, de crescimento. Mas óbvio que tem muitos sonhos aí pela frente, né, Sil? Eu todo dia eu procuro estudar, então às vezes eu fico até altas horas vendo como que tá o mercado, enfim. Então assim, não é só simplesmente como eu falei para você jogar na rede, né? Eu estudo bastante sobre o Instagram, sobre tudo, né? A gente tem que entender essa ferramenta para que eu possa trazer um resultado maior ainda para o meu cliente, né? Sim. Então eu daqui 5 anos eu tenho muitos sonhos, sim. Meu sonho é atingir aí, pelo menos até 5 anos, os meus 100 mil seguidores, Com embora certeza. eu não Isso não faz fique mais ligada com esse tipo números, de coisa. porque hoje em dia a gente sabe que números são relativos, né? Focar no resultado. Mas é claro que a gente quer, né, ter mais e quero sim ser reconhecida em outras cidades. Já tem algumas que eu faço na região, mas eu quero muito mais. Então, de repente, aí em São Paulo, né, fazer alguns trabalhos mais grandiosos, TV, quem E aí você sabe, corre né? atrás, tá sempre Sempre, focada, sempre sempre. correndo atrás. E um conselho que eu dou também, sabe, Sil? Eu falo assim que pra mim, quem me conhece há muitos anos vai entender do que eu tô falando. Não deu certo uma coisa, a gente faz uma curvinha e já vai pra outra Ai, coisa. gente, essa sou eu. Essa É? sou eu, porque eu sei que o povo tem medo, sabe? Às vezes a mulherada Não. fala assim: nossa, mas largou disso e começou aquilo? Sim, não deu Uhum. certo, não quero mais. Vamos para aquilo, gente. Não tem idade para isso, não tem. Ai, nossa, mas eu tô com idade assim, eu vou começar isso? Vou. E Sim. eu vou ter 100 anos e tô começando outra coisa, né? É Eu não acho ter que a medo, gente não né? pode ter Não medo, pode ter. gente. Quem tem medo não realiza sonhos, né? Exatamente. Não realiza vontades. Então, às vezes, você vai planejar algo e, de repente, não vai dar certo. Sim. Mas é melhor você fazer do que, de repente, você falar, poxa, será que ia dar certo e eu não fiz? Então, comigo nunca teve isso, Sil. Então o será sempre tem que tirar Sim. aquele ditado, né? Levanta, sacode a poeira e dá a É, volta por cima, sempre. é o nosso, É isso né? aí. É o nosso lema. Sim. Que show, viu? Muito obrigada, Eu que né? agradeço, amiga. É muito bom saber uma partezinha da sua história. Eu sei que nós vamos contar outras histórias com a Muitas. Grazi, Tem muitas. né? Nós vamos ter Teremos. outros vinhos ou outros cafés, com Teremos. certeza, né?
E, gente, espera um pouquinho porque eu fiz um negócio gostoso pra gente comer. Ai, que delícia, quero ver. Espera um pouquinho que eu vou lá buscar. Olha, gente, a minha amiga merece. Eu fiz um brie com massa folhada e como é que eu vou chamar isso daqui? Acho que é um glaçado que chama, de um mix de castanha, de nuts, né? Com mel. Ah, isso é maravilhoso, gente. Pra você, viu, Que Grazi? Especialmente pra delícia! você. Amei, Tomar com amiga, vinho, amei. comer um queijinho. Tá tudo ótimo, lindo. Eu adoro fazer essas coisas para os meus convidados, gente. Estou muito feliz dela Eu estar aqui. também, eu tô Muito muito mesmo, feliz. viu? Obrigada por tudo. Eu que agradeço.